Eu recebi a benção muito grande, né, do Senhor, da parte do Senhor. Eu passei quase 3 anos fazendo tratamento de coração. Toda vez que eu ia para o cardiologista, de 3 em 3 meses, né, ele dizia que não estava bom ainda, que eu continuasse fazendo tratamento e fechando a boca. Eu sou comelona, né? E aí o Senhor foi fazendo a obra e aconteceu muitas coisas que eu não esperava. Eu ali já sofrendo com o coração, já eu sentia muita dor no peito. Eu não conseguia fazer minhas coisas direito por causa das insuficiências cardíacas, que era 3, né? E uma delas estava empatando dele bombear o sangue, né, para o corpo todo. Por isso que eu senti essa canseira. E foi só piorando, meu quadro foi piorando, ia para o médico, voltava triste, triste assim, né? Crendo que o Senhor sempre há uma luz no fim do túnel. Quando a gente pensa que está tudo acabado, é aí que o Senhor entra com a providência divina, e eu acho que as pessoas não acreditam mais hoje na provisão divina, eu acredito. E aí o que os homens não pôde fazer, Deus faz, o nome dele ser glorificado. E aí tá aqui os exames, né? Tá aqui, tudo ok. O doutor disse assim, minha filha, o que a medicina tinha de fazer, já fez. Você passou quase 2 anos tomando remédio, fazendo tratamento, não adiantou, vamos fazer uma cintilografia. Para mim conseguir essa cintilografia pelo SUS foi muito, muito pesado, mas Deus abriu a porta e eu consegui fazer pelo SUS. E quando foi a semana passada, eu disse assim, Jeová, eu acho que eu vou ter alguma notícia boa esse ano, porque eu estou me sentindo muito bem. Se for comparar esses 2 anos para trás, para esse ano eu estou me sentindo muito bem. E sempre fazendo aquilo que Deus mandar, né? E tinha muitas irmãs que eu sei que é cuidado, né? Porque a pessoa que sofre de coração, a qualquer momento pode parar, né? Que se chama morte súbita, né? Pode parar e a gente vir e morrer, mas eu quis me entristecer, eu lavando os pratos lá em casa na pia, o Senhor falou comigo, dizendo, filha, a minha graça te basta. E eu tomei posse, né, desse versículo e comecei, como se nada tivesse acontecendo. E aí, graças a Deus, eu fui fazer o ecocardiograma. Se os irmãos quiserem ver depois, esse era o estádio do meu coração. Tudo esses, glória a Deus, esses pontos vermelhos aqui, ó, tudinho era doença que tinha nele. Tá aqui o monte, injeção, a massa, né, do coração, que a gente tem uma massa, ela estava pesando quase 300, não era bom. A injeção dele também não estava dando certo, também não era bom, era dois casos muito graves, pela cardiologista diz, né, que são, tipo, ele não tinha aquela função de trabalhar normal, que nem uma máquina de lavar. A máquina pega 11 quilos de roupa, você vai, bota, ela vai trabalhar com mais cansado, mais esforçado, né? E aqui eu fui fazer o eco, esse aqui era o coração cheio de problema. Quem quiser ver depois. E olha esse daqui, só tem uma bolinha. Só tem uma bolinha, né? Aquela insuficiência cardíaca caiu por terra. E assim, e nesse mês de dezembro aconteceu muitas coisas que se fosse para me morrer eu tinha morrido, porque a gente teve a notícia que a minha irmã, ela está em câncer terminal. Eu fiquei, a minha sobrinha querendo esconder de mim, né, devido ao estado de saúde que eu apresentava. E depois ela disse, tia, eu não aguento mais não, vou dizer para a senhora, a mãe está com câncer e o doutor disse que não tem o que fazer mais. Aí, irmão, quando eu escutei essa palavra, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a gente não tem mais condições de cuidar da avó, que é a minha mãe. E eu fiquei, meu Deus, o meu pai já está lá em casa.
eu tô com o coração cheio de problema desse jeito. O que que vai ser da minha mãe? Mas mesmo assim eu é, levantei os ânimos, confiando no Senhor, levei minha mãe lá para casa, que ela ia morar de aluguel. Com poucos dias eu descobri que ela era uma senhora, que ela é totalmente dependente. Agora imagina aí, uma irmã com câncer. Eu tem dia que eu pego esse Barroso, aí eu vou bater lá no Barroso da ligação que a minha sobrinha faz para mim lá para poder ajudar. Uma senhora que a minha mãe de 75 anos não consegue andar direito, é só da rede para cadeira, da rede para cadeira. E o meu pai de 84 anos, meu Deus, o que vai ser de mim? Senhor, eu vou cuidar da minha mãe. Se for para me morrer, eu vou morrer satisfeita, porque mãe e pai, a gente não lança fora, né? A gente tem que cuidar até o final. Se a gente tem condições de ir lá para o meio da rua, evangelizar e tudo, a verdadeira missão começa em casa. Se a minha mãe está precisando de ajuda, o meu pai precisando de ajuda, a minha irmã precisando de ajuda, eu tenho que ajudar, porque, por incrível que pareça, eu sou a única crente da família. Vocês que têm família crente, gente, se agarrem, comam junto, almocem junto, conversem, aproveite a família cristã como vocês têm, porque eu não, eu não tenho esse prazer de ir lá para minhas irmãs, porque lá só tem bebida e droga. Então, para vender a casa, só de usar droga. E aí, graças a Deus, eu recebi, né, da parte do Senhor. E é assim que Deus faz na vida da gente. Eu acreditei, confiei, e o Senhor fez esse milagre por mim, né? E aqui eu quero agradecer ao. Eu até disse, gente, se fosse para me morrer do coração, já tinha morrido com tanta coisa, mas o Senhor foi e sustentou e eu estou aqui, né? Para a glória de Deus, agradeço a oportunidade. Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa demônios, isso é que é vida, isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida, carregando a cruz, isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. 1970, irmãos. A igreja nasceu em 65, né? Década de 70, aqui na casa do Senhor, cantando junto com os irmãos, crendo naquilo que se cantava, porque é isto que encontramos na palavra de Deus. Amém? Então vimos aí o testemunho da nossa irmã de como Deus livra, né, da morte e dá uma nova chance, né? E nós queremos continuar a nossa adoração nessa noite, são 19 horas, convidando a igreja para meditarmos juntos na palavra de Deus e extrairmos dela os ensinamentos, as lições que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Sentados, gostaria de convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, livro do início, do começo de todas as coisas. Louvado seja Deus. A Bíblia é o livro, irmãos, dos feitos de Deus. Nós encontramos nela muitas narrativas, muitas histórias, mas o foco dessas narrativas, dessas histórias contadas nas páginas da Bíblia Sagrada, são os feitos de Deus. E no capítulo 32, a partir do versículo 22, os irmãos poderão acompanhar aí na projeção, nós encontramos mais uma dessas histórias que enriquece a nossa vida, que edifica a nossa fé,
que fortalece a nossa alma. E é por meio desse texto que nós queremos adorar ao Senhor com toda a igreja. Versículo 22 e seguintes nós lemos assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Desejo, aqui com a graça do Senhor, meditar com os irmãos essa passagem bíblica, esse episódio tão interessante, que traz lições tão profundas para aqueles que leem a Escritura Sagrada, amam a palavra de Deus e buscam o conhecimento do Senhor através deste livro. Os pequenos detalhes da Escritura Sagrada, Deus nos ensina coisas profundas. E buscando um tema para esta meditação, para esta reflexão, dei a tema desta noite, o tema um encontro transformador. O encontro de Jacó com o próprio Deus. Um encontro transformador. A história de Jacó no livro de Gênesis ocupa 22 capítulos. É assim a mais longa história narrada no livro de Gênesis. E isso é muito importante nós considerarmos. Falamos no início desta mensagem que a história bíblica é a história dos feitos de Deus e não dos homens, do realizar dos homens, mas
daquilo que Deus faz. Deus está fazendo. Jesus, nosso Senhor, disse algo muito interessante acerca de Deus Pai. Ele falou que Deus Pai trabalha até hoje e ele trabalhava também. E isso, quando ele foi questionado por que realizara um milagre no dia de sábado. Então Jesus contra-argumenta aos seus perseguidores, aqueles que hostilizavam o seu trabalho, seu ministério, com esta revelação: Deus trabalha, Ele não está parado. E ao longo da história, Ele está realizando os seus feitos. Por isso a história bíblica é a história de Deus, não é a história do homem. São os feitos de Deus que aqui são narrados. E a história de Jacó, que nós queremos aqui rapidamente compartilhar, quase impossível durante esses minutos que aqui nós temos no culto, exaurir aqui todas as lições e ensinamentos que Deus nos fala através da história de Jacó. Nós queremos focar aqui neste episódio específico. Amém, meus irmãos? Mas a história de Jacó começa no capítulo 25. Nós estamos no capítulo 32, mas a história sobre Jacó começa no capítulo 25 do livro de Gênesis. Sua mãe era estéril e seu pai orou 20 anos por sua mãe. Isaque se casara com Rebeca aos 40 anos de idade. E Rebeca fora trazida da terra de Padã Arã, hoje a região da Síria, a mando do patriarca Abraão. Ele mandara o seu servo, o mordomo de seus bens, Eliezer, a Padã Arã, para lhe trazer uma esposa para o seu filho Isaque. E diz que quando Eliezer vinha com Rebeca, Isaque estava no campo orando. Assim, o segundo patriarca era um homem de oração. E Rebeca era da família de Abraão, os descendentes de Abraão. Rebeca era filha de Betuel. É trazida para ser a esposa de Isaque. Isaque recebera de seu pai Abraão a bênção de sucedê-lo. E agora ele estava se casando com uma mulher surpreendentemente estéril, que não dava filhos. E como a bênção de Deus iria se concretizar, iria se realizar, já que incluía a multiplicação da descendência. Durante 20 anos, Isaque ora por Rebeca, para que ela conceba e dê à luz filhos, e a bênção de Deus se concretize na família de Isaque. 20 anos se passaram e Deus confirma a sua bênção. Só que quando Rebeca concebe, Deus manda 2. Isaque orou por um. E Deus mandou 2.
Você pode dizer ao seu irmão: se prepare para o dobro. Se prepare para o dobro daquilo que você está pedindo a Deus. Pois a medida dele é sempre maior do que a medida dos nossos pensamentos, do que a medida da nossa fé. Amém, meus irmãos? 2 filhos estavam ali gerados no ventre de Rebeca. Preste bem atenção, porque essa história aqui não é a história do homem, é a história de quem? É a história de Deus. É a história de o que Deus faz e como Ele faz. Louvado seja Deus. 2 filhos estavam gerados. E agora, Rebeca, com 2 crianças em seu ventre, começa a sentir umas coisas estranhas. Que negócio é esse? Que é isso? Será que é assim com as mulheres? E o que ela foi fazer? Ela foi perguntar a quem? Ao Senhor. Rebeca foi orar. Que é isso, Senhor, que está acontecendo no meu ventre? Que rebuliço é esse? Que confusão é essa? Já era uma confusão no seu ventre. E Deus respondeu a oração de Rebeca. É bem interessante os irmãos lerem a história dos patriarcas. E a história de Jacó começa assim. E Deus disse a esta mulher que ali estavam 2 nações, 2 povos. Mas tinha um detalhe que ela precisava saber. O menor ia ser maior que o primogênito. O primogênito serviria ao segundo. Em outras palavras, o primeiro vai servir ao último. Em outras palavras, o último será o primeiro. Diga ao seu irmão: essa é a matemática de Deus. Não estranhe. Na matemática de Deus, os últimos são os primeiros. E assim nascem Esaú e Jacó. Esaú nasceu ruivo, nasceu cabeludo, nasceu formoso, nasceu bonito, nasceu belo. E agradou a quem? Agradou ao pai, a Isaac. Forte. Quando cresceu, se tornou um perito caçador. E somava a isso que preparava uma comida que o pai gostava. Aí era que Isaac se derretia por Esaú. Já Rebeca se agradava mais de Jacó. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Por isso o nome dele foi Jacó. Porque a palavra Jacó significa aquele que agarra no calcanhar. Cujo sentido é suplantador, aquele que quer tomar o lugar do outro. Esse era o significado do nome de Jacó. Mas Jacó era pelado. Jacó não tinha pelos. Irmãos, tem uma diferença tão grande entre os dois. E a diferença não é só essa, não. Você vai já perceber aqui como é que Deus trabalha na história. Deus nos surpreende, irmão. Deus nos surpreende.
Eu li essa história hoje à tarde, passando pela Bíblia, meditando. Aí tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora, percebendo assim a mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está dirigindo o curso da história. Nada está no nosso controle, todas as coisas estão no controle do Senhor. E há, sim, lições, ensinamentos nos pequenos detalhes do curso da história, porque o nosso Deus é também um Deus que se revela na história. Ele se revela na criação, se revela na história e se revela pessoalmente. E aqui estava esta família, o pai preferindo a um, a mãe preferindo a outro. Só tinha um detalhe. Esaú e Jacó nasceram puxando a mãe. E isso trouxe um problema terrível, porque eles herdaram as características principais de Rebeca. Talvez você nunca tenha percebido isso. Esaú herdou de Rebeca uma mente aberta. Você sabia disso? Rebeca era uma jovem de mente aberta. Ela era ousada, ela era corajosa e ela era uma mulher disposta a enfrentar desafios, coisas novas, experiências novas. Quando Eliezer chegou lá na casa dos pais e disse: olha, eu vim buscar aqui uma mulher para o meu senhor. Quando perguntaram a ela, ela não hesitou não, ela disse: eu vou. E isso mostra que Rebeca tinha uma mente aberta ou um espírito disposto a se lançar em aventuras. E Esaú herdou isso dela. Esaú gostava de caçar. E de onde vinha isso? De Rebeca. Quando a gente olha para Isaac, lendo a personagem de Isaac, Isaac era um homem manso. Era um homem humilde. Isaac era um homem pacífico. Rapaz, enterrava um poço que ele cavava aqui, ele ia e cavava outro poço em outro lugar. Fugia de confusão. Mas Rebeca não era assim. Então Rebeca era essa mulher. Disposta, corajosa, ousada, aberta a novas experiências, a conhecer novos lugares. E quando Eliezer chegou com a notícia: eu vim buscar aqui uma noiva para o meu senhor, ela: que aí, Rebeca? Não, já decidi. Mas você não viu nem o rapaz? Não quero saber, já tomei a decisão. Quer saber nem como ele é? Já tomei minha decisão. Coragem, não é, irmãos? Esaú herdou isso de Rebeca. Presta atenção, porque isso por um lado é bom, mas por outro pode trazer muitos problemas. E essa característica dela em Esaú trouxe muitos problemas para ela mesma. Uma das primeiras tristezas que Esaú deu à sua mãe foi querer se aventurar com casamentos com mulheres ali de Canaã. Que é isso, meu filho? Ora, minha mãe, eu puxei a senhora. Eu quero conhecer as mulheres aqui desse lugar. Meu filho, você não quer esperar, não?
lá na minha terra, na minha família, em Padã Arã. Não, minha mãe, eu quero resolver isso logo. E a Bíblia diz que isso trouxe tristeza ao coração de Rebeca. Agora, Jacó não tinha esse espírito, né, do irmão, mas Jacó herdou outra característica de Rebeca: a astúcia. Rebeca era uma mulher astuta. Não pense que ela era uma pessoa boba. Ela era espertíssima. Ela fora criada em um berço, em uma família onde a esperteza reinava. Ela tem um irmão que vai aparecer aqui na história de Gênesis, cujo nome hoje lembra a pessoa enrolona, Labão. Então, Rebeca foi criada em um berço desse, vendo seus parentes, né, agindo com astúcia, com esperteza, para se beneficiar de alguma coisa. E Rebeca tinha essa característica. E Jacó herdou da mãe essa outra característica. E essas duas características na família trouxeram problemas terríveis para o coração de Isaque e Rebeca. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus, apesar de tudo, abençoa. Deus, apesar de tudo, Ele abençoa. Quando Jacó e Esaú foram crescendo, eles tomaram conhecimento de uma coisa chamada bênção da primogenitura. E logo Esaú soube que ele, como primeiro, tinha esse direito. Preste atenção nesses detalhes aqui. Meu pai, que bênção é essa? A bênção da primogenitura. Que bênção é essa, meu pai? Meu filho, é uma bênção espiritual. Uma bênção espiritual, meu pai? Sim, uma bênção espiritual. Uma bênção que eu herdei do seu avô. O seu avô recebeu de Deus, o Deus que se revelou a ele lá em Ur dos Caldeus, e que mandou depois ele sair do meio da sua terra e da sua parentela e vir a este lugar. Este Deus deu ao seu avô uma bênção especial. O que era a bênção da primogenitura? Uma bênção espiritual e especial. Esta bênção, olha aqui, irmão, esta bênção incluía a posse de uma terra que ainda não era dele. Como é isso? A terra não é minha, mas é minha? Deus disse a Abraão: essa terra que você pisa, essa terra eu te darei. Peregrina, anda por essa terra, ela será tua e da tua descendência. Portanto, a bênção da primogenitura era a bênção de Deus dada a Abraão, que um dia aquela terra das peregrinações dele seria dele e da sua descendência. Portanto, a bênção da primogenitura era algo que os olhos não viam, mas só era enxergada pela fé.
Abraão enxergou isso pela fé. Isaac enxergou isso pela fé. E agora ela seria passada para quem? Para Esaú. Mas Esaú não tinha fé. Esaú andava por vista. Esaú valorizava aquilo que os seus olhos viam, que a sua mão tocava e o que o seu corpo sentia. E a bênção da primogenitura, para desejá-la, precisava crer, precisava ter fé. E se tinha uma coisa que Esaú não tinha, era fé. E Jacó, desde cedo, tomando conhecimento desta bênção, desejou no seu coração essa bênção. Jacó se manifestou ou se revelou uma pessoa de fé. Mas a bênção por direito não era dele. E agora, como é que eu vou tomar posse? Eu desejo tanto. O coração do pai estava inclinado para Esaú. Esaú, por direito, iria receber aquela bênção. Mas era uma bênção espiritual. Era uma bênção vista pelos olhos da fé. E Esaú não tinha fé. Ele disse, uma terra que vai ser minha e eu não sei nem quando. Era a terra das peregrinações. Eu não sei nem quando. Mas Deus já tinha dado. Por isso, só toma posse das promessas de Deus quem crê. Você quer tomar posse das promessas de Deus? Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus já havia escolhido o seu. Isaac havia escolhido Esaú. Rebeca havia escolhido Jacó. Mas o céu já tinha feito a sua escolha. E aquele que controla e dirige todas as coisas, faz a coisa acontecer. Mas preste atenção que aqui há uma lição muito importante para todos nós. Somos ensinados nessa narrativa, nessa história bíblica, de que nós, para alcançarmos a bênção de Deus, não precisamos de usar de astúcia. Não precisamos usar de artimanhas para alcançar aquilo que Deus já decidiu. Deus já decidiu, Deus já ordenou. Jacó era uma pessoa de fé, mas herdou da mãe o que, irmãos? Que foi a astúcia. Chegou uma hora na vida de Isaac, que ele diz, estou velho, meu filho, e eu vou transmitir para você, comunicar para você a bênção da primogenitura. Olha, irmãos, preste atenção, era uma bênção espiritual, especial, única, ela não poderia ser dividida, era única, e irrevogável, depois de transmitida, depois de dada, não se voltava atrás, não se anulava. Hein, irmãos? Bênção espiritual, especial, não era aquela bênção que quando eles acordavam, a bênção meu pai, e o pai dizia, Deus te abençoe meu filho. Não era essa bênção geral, era bênção especial. Era especial, era única, não podia ser dividida e era irrevogável. Uma vez dada, não voltava atrás. Um dia, Esaú, chegando do campo com muita fome,
querendo comer alguma coisa, entrou na tenda de Jacó e pediu a comida que Jacó tinha pronta na tenda para ele comer. Jacó, usando de esperteza, disse: eu te darei essa comida, mas se você trocar a sua bênção da primogenitura por esse prato. Sabe o que Esaú disse? Esaú andava por vista. Os filhos que Deus escolhe andam por fé. Esaú disse assim: de que me adianta essa bênção se eu estou aqui morrendo de fome? Irmãos, sabe o que a Bíblia diz que Esaú fez com estas palavras? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Quem não tem fé, quem não vive pela fé, despreza as bênçãos espirituais de Deus. Você sabe o que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso? O apóstolo Paulo diz assim: as coisas que se veem, elas são temporais, elas passam. As coisas que se não veem, elas são eternas. Por quais destas nós devemos nos esforçar? Por quais destas nós devemos entregar a nossa alma e a nossa vida? Por aquilo que passa ou por aquilo que é eterno? Jesus vai nos dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mas Esaú era um homem que não era de fé, ou não vivia pela fé, e por isso desprezou as coisas espirituais. Isso é ensinamento para nós, irmãos. A Escritura Sagrada chama Esaú de profano, e o profano é aquele que trata as coisas especiais de Deus como se elas fossem comuns. E a bênção da primogenitura não era uma bênção comum, era uma bênção especial. Amém, querido? Mas isso que foi atrás. Agora chegou a ocasião em que Isaac chama Esaú para comunicar a ele a bênção da primogenitura. Ela era transmitida em um momento solene e era uma bênção oficial. E ele comunicou isso a Esaú: vai ao campo, caça, prepara uma comida daquelas que eu gosto, e eu te abençoarei. Era a hora da bênção da primogenitura. Rebeca ouviu o quê? Correu, chamou Jacó, que sempre estava por ali por perto, não se distanciava muito, chamou a Jacó e disse o que a Jacó? Prepara uma comida, te apressa, porque teu pai vai abençoar agora Esaú, vai dar a ele a bênção da primogenitura, e você vai se passar pelo seu irmão. Como, minha mãe? Eu sou pelado. Esaú é cabeludo. Na hora que meu pai tocar em mim, ele vai perceber. E em vez de eu ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado, minha mãe. Sabe o que foi que Rebeca disse? Que esta maldição caia sobre mim. Ela assumiu
que essa maldição caia sobre mim. Você é meu filho predileto, e quem vai levar essa bênção é você. Irmãos, era uma trama em família, irmãos. Mas as coisas não acontecem fora do controle de Deus. Deus já tinha dito: o maior servirá ao menor, o último será o primeiro. Eu já fiz a minha escolha. Ei, irmãos, você já foi escolhido por Deus, irmão. Irmão, se alegre nessa noite. Saia desse culto aqui dando glória a Deus, batendo palma. Quando você chegar em casa e alguém estiver lá, perguntar o que foi que houve, você vai dizer: porque eu ouvi que eu sou escolhido. Deus me escolheu. Isso deve alegrar o nosso coração, irmãos. E aí, Rebeca tramou tudo aqui. Vamos resolver esse problema de você não ter pelo. Pega aí uma pele de cabra, bota aí no teu pescoço. Vamos te vestir com uma roupa de Esaú, que é para quando teu pai te cheirar, ele sentir o cheiro da roupa de Esaú. E deixa que o guisado, a comida que ele gosta, eu faço. Ah, pensou? Estava tudo armado. E aí a coisa acontece assim. A coisa acontece desse jeito. Esaú vai para o campo caçar. Rebeca prepara Jacó para receber a bênção, se passando por Esaú. Deus, apesar de tudo, abençoa, irmãos. Então, Jacó entrou na tenda, se passando por seu irmão. E Esaú, já velho, já não enxergando, passou a mão aqui no pescoço, que nem a gente diz aqui no Ceará, no cangote, e sentiu os pelos, mas deixa que era pelo de cabra. Vem cá, meu filho, deixa eu te beijar. Cheirou a roupa, Esaú. Mas ele disse: rapaz, a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Mas vem cá que eu vou te abençoar. O que Deus escreve, ninguém desmancha, meu irmão. Glória a Deus. Deus já tinha escrito aquela história. E aí Esaú profere a benção de Abraão sobre Jacó. E come aquela comida. Jacó sai da tenda. Isaac satisfeito. Agora, Senhor, pode me levar em paz? Em paz? Te prepara, Esaú. Porque, irmãos, quando Jacó saiu, quem entrou na tenda do pai? Esaú. Está aqui, meu pai. Está aqui o que, meu filho? A caça que o senhor pediu. E quem foi que acabou de sair? Que eu acabei de abençoar. O que é que o senhor está dizendo? Eu acabei de abençoar teu irmão. A bênção era única e irrevogável. Meu pai, não sobrou nada para mim. Não, meu filho. Mas você vai ser abençoado com uma bênção comum. Mas a bênção especial da primogenitura já está sobre o seu irmão. E isso, meus irmãos, trouxe grande problema ao seio da família, porque Esaú se sentiu enganado e ele disse para o pai:
essa é a segunda vez que ele me engana. Me enganou lá quando fez eu trocar a primogenitura por um prato de comida, e agora a segunda vez, se passando por mim. E aí começou a espalhar no meio da família que ia esperar o pai morrer. Depois que meu pai morrer, eu vou vingar esse engano. Rebeca era astuta, escutava pelas paredes. Você pensa que Rebeca era tola e boba? Chegou para Jacó e diz: te prepara para ir à terra de Padã, porque eu ouvi que teu irmão está só esperando o teu pai morrer. E agora, como é que vamos convencer a Isaac? Rebeca tinha um jeito para tudo, viu, irmãos? Só não era brasileira, mas tinha um jeitinho para tudo. Chegou para o esposo, porque essa decisão estava sobre quem? Sobre quem? Sobre o pai. Não era ela quem tomava essa decisão. Quem tinha que agora ser convencido para o filho ir a Padã Arã? Era o pai. E de quem era a tarefa de convencer o pai? De quem é a tarefa de convencer o esposo? A mulher. E aí Rebeca chega com toda aquela sua manha e diz: eu não aguento mais. Eita, quando a mulher chega para o marido e diz isso, ele se estremece. Eu não aguento mais. O que, Rebeca, que você não aguenta mais? Se o meu filho Jacó se casar com uma dessas mulheres aqui dessa terra de Canaã, eu prefiro morrer. Que é isso, Rebeca? Não diga isso. Mande Jacó para a minha família. Ela já tinha tudo pronto. Já. E aí Isaac: vem cá, Jacó. Eu não quero que tua mãe morra agora não. Vai-te embora, Jacó. Irmãos, isso aqui é a preparação para acontecer o que aconteceu aqui no texto que nós lemos. Mas para resumir a história, Jacó fez uma viagem de 860 quilômetros. De Berseba para Padã Arã eram 860 quilômetros. Ele fez essa viagem sozinho, passando por perigos, passando por situações arriscadíssimas. Não era fácil viajar naqueles tempos, e sozinho as condições eram mais perigosas ainda. Fugindo da ira do seu irmão, temendo a ira do seu irmão, e agora encarando uma viagem sem saber o que eu esperava lá em Padã Arã. Você acha que isso foi fácil? Irmãos, o preço do artifício, o preço da astúcia, irmãos, não vale a pena. Deixa Deus fazer na hora que Ele tem determinado. Ele já não tinha dito: o maior servirá ao menor. Não precisa eu e você, irmãos, usarmos de artimanhas para alcançarmos as bênçãos de Deus, pois Ele já decidiu te abençoar. Não precisava de nada daquilo, irmãos. Mas apesar de nós, Deus assim ainda nos abençoa. Deus não desiste dos seus planos. Deus não desfaz o seu propósito. Jacó faz essa viagem. Quando ele chega em Padã Arã, irmãos, ele se encanta logo com aquela que seria uma de suas esposas, Raquel.
ele trabalharia por ela, irmão, 14 anos. Mas aquilo que ele fizera, se ele era, irmãos, enrolão, ele se deparou e encontrou-se com alguém que dava nó em pingo d'água. Labão dava nó em pingo d'água. E Jacó passa 20 anos na casa de Labão. 20 anos. Esse sogro fez ele trabalhar, irmãos, 14 anos pela mulher amada. Quantos anos você trabalharia para sua esposa, hein? De graça. Jacó trabalhou 14 anos. O acordo era 7, mas na noite de núpcias ele foi enganado. Foi dada a ele a irmã mais velha. Ora, mas isso não estava claro no contrato. E Labão disse: o costume da terra aqui é a mais velha casar primeiro. Raquel é mais nova, então você vai se casar com Léa, a irmã dela. Mas eu trabalhei, foi por Raquel. E Jacó ficou bravo, ficou irado. E Labão disse: não tem problema, você trabalha mais 7 anos. Mais 7 anos. 14 anos ele trabalhou por Raquel. 6 anos restantes ele trabalhou para o sogro. Mas o sogro era o quê, irmãos? Era Labão. Para não dizer ladrão. Jacó diz a Labão que durante 6 anos Labão, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Você sabe quantas mudanças, irmãos? É a cada 6 meses Labão mudava o salário. A cada 6 meses Labão mudava o salário de Jacó. E quando Jacó disse para o seu sogro: eu vou embora, o sogro disse: não seja assim. Não, Jacó, eu estou vendo que o Senhor é contigo, rapaz. Deus tem me abençoado através do teu trabalho. Fica aqui. E Jacó percebeu que não ia se livrar fácil de quem? De Labão. Meus irmãos. Mas aí Jacó foi usar de um outro artifício. Eu vou fazer aqui um negócio com esse meu sogro. Eu vou acertar aqui com ele que eu vou tomar conta do gado dele. E vou juntar aqueles que só têm uma cor. E o gado que nascer malhado entre aqueles que só têm uma cor será meu. E aí Jacó fez isso. E aí Jacó usou de um artifício natural. Acreditava ele que iria dar certo. Mas foi a bênção de Deus na vida dele. Não foi o artifício. Ele acreditava que se colocasse varas malhadas, pintadas, de cores diferentes, na frente do rebanho, quando o rebanho fosse gerar, fosse reproduzir, aqueles animais gerados nasceriam malhados. E assim acontecia. E quando Labão percebia, ele mudava. E aí Jacó tirava as varas. E só nascia de uma cor. Volta para malhado. Irmãos, Jacó começou a enriquecer. Enriqueceu tanto, que os cunhados invejaram. Sabe o que os cunhados disseram? Ele está tomando tudo do nosso pai. Problemas, não é, irmãos? Problemas. Jacó estava preso à família de suas esposas. Mas os planos de Deus eram outros.
E Deus chega para Jacó e diz: vai embora, Jacó, volta para a terra de teus pais. Mas Deus disse: vai, mas não falou como. Deus deu a direção, faça isso, mas não disse como fazer. Irmãos, muitas vezes nós precisamos usar aquilo que Deus já nos deu, a inteligência, e usarmos de maneiras para seguir a direção de Deus. Como é que eu vou sair agora da casa do sogro? Um homem valente, um homem que me quer ver preso aqui, porque eu o enriqueço com o meu trabalho. A direção foi dada por Deus, mas a articulação foi toda de Jacó. E Jacó usou de quê, irmãos? De discrição. Ele agora não chegou para Labão e disse: eu quero ir embora. Ficou calado. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ficar calados. É só eu e Deus. Deus já deu a direção. E aí a gente não precisa espalhar. Use de discrição. Você já sabe o que tem que fazer. Deus já te disse o que Ele quer de você. E você agora usa a inteligência que Ele já te deu. Você é uma pessoa inteligente. Jacó sabia onde estava. Ele tinha a leitura da família de suas esposas. E agora ele precisava usar de uma maneira discreta para se sair daquele lugar. E foi assim que ele fez. Foi para longe, dizendo que ia trabalhar no gado, no rebanho. Voltou a usar, né? o rebanho. E aí se afastou, falou para as esposas, contou para elas, compartilhou com elas a situação. Contou com a parceria e a cumplicidade delas. Marido e mulher precisam ser cúmplices no mesmo projeto. Ele chegou para as duas e contou: a situação é essa. O pai de vocês está me empobrecendo e empobrecendo a nós. E elas concordaram. E ele contou o plano. E assim fugiram. Quando eles fugiram, que Labão tomou conhecimento, eles já estavam bem longe, irmãos. E é nessa ocasião aqui que Jacó, depois de 20 anos de trabalho, voltando de Padã Arã, que ele tem um encontro pessoal e especial com Deus. Ele está cheio de medo, está cheio de temores. Ele havia mandado mensageiros na frente, avisando seu irmão Esaú que ele estava de volta. Havia mandado presentes para Esaú. E toma conhecimento através dos seus servos que o seu irmão estava vindo agora com uma cavalaria de 400 guerreiros. Quando a notícia chega a Jacó, ele fica apavorado, porque agora, irmãos, não era só a vida dele, era a vida dele, das esposas e dos filhos. E ele fica cheio de medo, de pavor. Pode ler o capítulo 32, que essa era a situação de Jacó. Estava cheio de angústias.
estava cheio de incertezas, não sabia como seu irmão iria recebê-lo de volta. Ele se lembrou que havia enganado o irmão e que o irmão o havia jurado de vingança. E nesse momento aqui, Jacó vai orar. Irmãos, quando você estiver perturbado, sem saber o que fazer, dobre os seus joelhos e vá orar. Diz aqui o versículo 11 do capítulo 32, que Jacó orou assim: livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E você sabe que hoje a ciência comprova que a oração naturalmente abençoa a gente. Você sabia que quando a gente está angustiado, apavorado com medo, o sangue foge do cérebro? E que tem uma área no nosso cérebro que é responsável pela concentração, pelo planejamento. E estudos científicos já comprovaram que quando alguém se ajoelha, o cérebro começa a irrigar essa área. Quando você estiver perturbado, sem saber o que fazer, meu irmão, não saia correndo desesperado por aí, não. Dobre os teus joelhos e ergue a tua voz aos céus. Tem um Deus que está olhando para você. E este Deus que está olhando para você, Ele tem um plano e um propósito na sua vida. Não se perca em meio aos problemas. Pare um instante, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor. Além disso, beneficiar a nossa mente, Deus está com os seus ouvidos atentos para ouvir a súplica e o clamor do seu povo. Mas foi isso que Jacó fez. E aqui ele usa de mais uma vez de estratégia. Havia um ribeiro que precisava ser atravessado, era o ribeiro de Jaboque. Este ribeiro, na verdade, é um rio, um afluente do rio Jordão. Esse rio tem 100 quilômetros e ele deságua no rio Jordão a 40 quilômetros ao norte do Mar Morto. É o ribeiro de Jaboque. E Jacó tinha que cruzar aquele ribeiro. E Jacó sabia de uma coisa: depois que ele cruzasse aquele ribeiro, não dava mais para voltar atrás. A travessia daquele ribeiro era decisiva na sua vida. Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos tomar decisões seríssimas, porque depois não dá mais para voltar atrás. E decisões assim, meu irmão, só na direção de Deus. E Deus já tinha dito a Jacó: volta para a terra de teus pais. Você percebe isso? Não podemos tomar essas decisões em nossas vidas quando não temos de Deus a certeza da direção. Seja prudente, seja cauteloso. Não tome decisões loucas se o Senhor ainda não te deu essa direção. Mas Deus já tinha dado essa direção a Jacó. Ele podia atravessar o ribeiro de Jaboque, o val de Jaboque, porque Deus já tinha ordenado ele voltar. Amém, queridos? E ele manda todos atravessarem. E ele fica, irmãos, sozinho. E naquele momento, naquela noite, Jacó tem uma experiência. Jacó tem um encontro que transformou sua vida.
definitivamente. Ficou para trás o homem astuto. Levanta-se agora um homem temente a Deus, andando unicamente pela fé, abrindo mão das astúcias para se dar bem na vida. Esse encontro transformou o caráter de Jacó. Foi um encontro, irmãos, pessoal. Foi um encontro, irmãos, particular. Ele não estava junto com as pessoas. Ele estava sozinho, irmãos. Era só ele e Deus. E quem marcou aquele encontro? O anjo do Senhor, não foi ele. Ele não sabia o que o esperava. O Val de Jaboque era o lugar que Deus tinha escolhido para encontrar-se frente a frente com Jacó. Você pode parar para pensar nisso? Agora preste atenção, eu vou pedir pastor Davi aqui, liberdade para nós entrarmos aqui uns minutinhos, depois das 8 horas. Porque o que Deus faz na vida deste homem, Ele está fazendo hoje na vida daqueles com quem Ele já marcou um encontro. Jacó fica sozinho. O encontro transformador é um encontro pessoal com Deus e particular. Ele não estava com suas esposas, ele não estava com seus filhos, ele não estava com seus servos, ele estava sozinho. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei do momento de Jesus lá no Getsêmani. Ele também estava sozinho. Chamou 3 dos seus discípulos para orarem com ele, e eles não puderam, e ele ficou sozinho. Meus irmãos, tem horas nas nossas vidas que a gente tem que travar a luta sozinho. Jacó compartilhou com suas esposas a situação que estava acontecendo, mas naquele momento ele estava sozinho. E quem marcou aquele encontro? O Senhor. Nós cantamos um louvor na igreja, bem assim antigo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Esse louvor retrata este momento.